já brinca comigo que eu conheço todas as lives assim. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, sócia da OA Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento aqui à nossa agenda de lives, hoje a gente vai falar de um assunto esperado, né? O cenário econômico para 2021. A gente estava aqui falando no começo, né, Marcelo? 2021, que era para ser um ano novo, e está sendo um pouquinho mais do mesmo, né? Mas a gente vai conversar sobre isso aí no decorrer da conversa. Hoje a gente está recebendo o pessoal da Claritas, Marcela Rocha, que é economista-chefe, e o Gabriel Bardawil, que é responsável pela relação com investidores. Junto comigo está o Henrique Boscois, nosso head de produtos, que vai falar agora, fazer uma breve introdução, e a gente começa nosso bate-papo. Boa noite a todos. Um especial agradecimento aqui a Marcela e o Gabriel, que representam uma das boutiques de investimentos mais longevas da indústria de asset aqui no Brasil. Para a gente é muito bom ter proximidade e parceria com vocês. Eu peço a gentileza do Gabriel fazer um breve histórico da Claritas, seus principais sócios executivos, né? Os seus grandes números, e uma pincelada das estratégias de investimentos, mas hoje o foco é em cenário de macroeconomia. Gabriel, por gentileza. Bom, Henrique, obrigado pela oportunidade. Andréia, todos os assessores e clientes da OL. É um prazer conversar com vocês, né? Sempre que vocês precisarem, podem contar com a gente. Como a Andréia adiantou, eu sou responsável pelo relacionamento com os agentes autônomos aqui na Claritas. Então, se por acaso qualquer assessor da OL precisar de qualquer coisa, podem contar comigo e com a Claritas, né? Obviamente. Falando um pouco da gestora, como o Henrique bem mencionou, a Claritas é uma das gestoras mais antigas do país. A gente começou as atividades lá em 2002, com a ideia de fazer a gestão de um fundo multimercado fora do ambiente bancário. Então, a Claritas foi fundada por ex-sócios do Banco Matrix, que foi um banco de investimento dos anos 90 aqui no Brasil. E o pessoal do Matrix optou por fazer um fundo multimercado em 2002, dando início, né, a Claritas Investimento. Então, desde 2002... Gabriel, sua internet está oscilando. Não sei se Gabriel caiu, Marcelo. Para mim também, não escuto mais agora. Onde vai? Gabriel, tua conexão está instável. Você escutou a gente, né? Gabriel, você ficou congelado há um tempão, a gente não ouviu nada do que você falou. Ixi, desculpa, acho que a internet aqui de casa está um pouco ruim. Eu vou começar do zero, então. Ok. Então, vamos lá, pessoal. A Claritas, ela como a Andrea mencionou, né, uma das gestoras mais antigas do país. A gente começou as atividades lá em 2002, com a ideia de fazer um fundo multimercado fora do ambiente bancário, e desde 2002 a estrutura da Claritas evoluiu bastante, né? Então, hoje nós somos uma gestora multidisciplinar. Então, a gente tem uma mesa de produtos multimercado, uma mesa de produtos de ação, uma mesa de produtos estruturados, que engloba crédito privado e alguns investimentos alternativos, como fundos florestais, fundos de borracha, e a parte comercial, na qual cada um cuida de um tipo de investidor. Como eu mencionei, eu cuido do relacionamento com os agentes autônomos aqui na Claritas. Então, essa é a turma do front office da Claritas. Se a gente juntar essa equipe com o pessoal do back e o middle, a Claritas hoje soma aproximadamente 60 pessoas em toda a equipe. Um ponto importante para mencionar é que desde 2012, a Claritas pertence a um grupo internacional chamado Principal Financial Group. Então, para quem não conhece, a Principal, ela atua em diversos segmentos, dentre eles a parte de gestão de recursos também. Ela é uma empresa americana que foi fundada nos Estados Unidos há 140 anos e é hoje uma das 50 maiores gestoras do mundo. A Principal tem aproximadamente 700 bilhões de dólares sob gestão, ela é listada na Nasdaq, então é um parceiro super importante para a Claritas, para dar, né, acesso aos investimentos no exterior, dar informação e inteligência para a gente tomar o processo de decisão de gestão aqui no Brasil. A gente encerrou o ano de 2020 com 13 bis sob gestão, então foi um ano excepcional para a gente. A gente começou 2019 com
8 bi, e agora a gente está com 13, então foi com certeza o melhor ano para a Claritas, e é graças a vocês que a gente conseguiu esses números, né? Graças a essas parcerias bem duradouras e bem próximas que a gente tem. Como a Andréia e o Henrique mencionaram também, a ideia hoje é focar em cenário econômico, então a grande convidada de hoje, na verdade, é a Marcela Rocha, a nossa economista-chefe. Vou passar a palavra para ela, pedir licença para vocês, espero que vocês aproveitem a conversa de hoje. Pessoal, boa noite, Andréia, Henrique e todos os assessores da UOL, obrigado pelo convite. Obrigada a você, Gabriel. Marcela, vamos começar aqui nosso bate-papo. Primeiro, gostaria que você se apresentasse, né? A gente acabou dizendo só que você era economista-chefe da Claritas, mas queria que você fizesse uma breve apresentação sua para a gente começar aqui nosso bate-papo. Combinado, Andréia. Primeiramente, boa noite a todos, feliz ano novo, né? Apesar de parecer 2020, feliz ano novo a todos. Queria agradecer muito o convite novamente da Andréia, do Henrique, queria muito agradecer essa participação neste evento tão importante, num momento aí cheio de incertezas, né? A gente já tem uma parceria aí de vários meses, anos com a UOL, e a gente sempre se coloca à disposição para trazer esse update do cenário macro, tirar dúvidas e bater papo. Então, é um grande prazer. E aí, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas, eu trabalho lá há 8 anos já. Antes da Claritas, eu fui economista na Asset do Banco Fator por 5 anos, então já tenho mais de 12 anos aí no mercado financeiro e também faço parte aí do Comitê Macroeconômico da Ambima. Perfeito. Marcela, vamos começar nosso bate-papo falando um pouco das eleições americanas, as recentes eleições americanas, né? Primeiro, como que vocês viram a vitória do Biden, se ela pode ser creditada ao comportamento, à atitude do Trump, o que a gente pode esperar do governo Biden e do trumpismo, né, fazendo a oposição ao governo Biden? Super importante, Andréia. Apesar do ano passado ter sido um ano atípico por conta da pandemia, a gente não pode esquecer que o resultado da eleição americana não foi o resultado esperado por todo mundo antes do Covid-19. Antes da pandemia, era dado como certo que o Trump seria reeleito, até com certa facilidade, e a gente já até pensava nos riscos de um segundo mandato do Trump e o que poderia ser feito. Mas aí veio a Covid-19 e o impacto da Covid-19 não foi só na economia, ela teve implicações políticas importantes. E eu acho que o grande fator para explicar a derrota do Trump numa eleição que era tida como uma eleição ganha já, e até fácil para o ex-presidente dos Estados Unidos, foi a sua condução durante a pandemia. Por mais que várias bandeiras que ele defendesse contra a China, colocando a Covid-19 como o vírus vindo da China, defendendo mais estímulos, defendendo um Great American Game, ele simplesmente não deu importância devida à gravidade da pandemia, a respostas necessárias do governo para lidar com o aumento de casos, para lidar com o número de óbitos, trazer soluções para combater a pandemia, e principalmente ele não percebeu que no meio daquela pandemia havia uma resposta da sociedade pedindo um governo responsável. O Trump foi eleito como outlier, como contra todo o establishment americano, como aquele atrito, aquela provocação, mas ali, durante a condução da pandemia, era necessário responsabilidade, era necessário um governo que falasse com todos e que tivesse principalmente um plano. Então, eu acho que a falta dele de importância da pandemia teve esse custo político importante. Mas apesar da derrota do Trump, Andréia e pessoal, a gente não avalia que o trumpismo está morto, não. O Trump foi derrotado, mas ele foi derrotado de uma maneira muito difícil pelo Biden, né? Foram tamanhos erros do Trump que a gente nunca poderia imaginar que a disputa ali seria tão apertada. Ele teve mais de 70 milhões de votos, ele teve 47% dos votos válidos, ele ganhou em 24 estados e foi uma diferença muito pouca em vários outros estados. Então, ele é representativo, ele tem um grande apelo para várias partes da sociedade americana. E por isso esse trumpismo ele deve continuar muito latente no debate norte-americano. Agora, inclusive, a gente tem um teste super importante, que é a questão do processo do impeachment. Porque ali no
final do mandato dele, principalmente pós a derrota para o Biden, ele teve alguns erros que foram criticados não só por democratas, mas pelos próprios trumpistas, né? A questão de falar da fraude da eleição, aquela história de estimular a invasão no Capitólio, tudo aquilo foi muito mal visto e podendo colocar em xeque grande parte da reputação dele. Mas a gente acha que tudo isso não vai dar em um processo de impeachment para ele. Pelo contrário, os senadores republicanos já votaram essa semana em não permitir que seja aberto esse processo no Senado. A gente teve uma disputa apertada, 55-45, mas precisariam de 17 votos de senadores republicanos para condenar e fazer o Trump perder o direito político. Eles não fizeram isso, porque eles sabem que o Trump vai ser essencial para os republicanos nas próximas eleições, e não só para a presidência, na disputa agora de midterm elections, em 2022, para eles assegurarem a volta do controle, eles vão precisar de um Trump, um candidato diferenciado, com base sólida de apoio e que tenha a bandeira. Então, o Trump está vivo e a gente vai escutar falar muito. Quando ele resolver os problemas dele, né, que ele tem vários processos a serem resolvidos, tem que aparar algumas arestas nessas propostas meio questionáveis, mas eu acho que ele vai ser relevante. E aí, enquanto os republicanos se organizam com essa mudança toda, e principalmente com o papel do Trump, a eleição do Biden a gente viu como uma eleição muito favorável, quando a gente pensa em economia, crescimento, visibilidade e relações geopolíticas. O Biden, ele vem com aquele discurso necessário que a gente precisa de união e principalmente de diálogo para trazer previsibilidade, tanto para a condução da pandemia, com medidas direcionadas para reduzir casos, tem um plano de vacinação, como nessas relações geopolíticas que foram muito turbulentas com o Trump, e também em relação ao que os Estados Unidos querem dar de respostas a uma sociedade que cobrou tanto. Cobrou igualdade social ano passado, igualdade racial, cobrou representatividade e está pedindo respostas para questões como de clima. Então, o Biden vem, de alguma forma, pacificar, trazer um governo mais sem graça, mas um governo que traz mais previsibilidade para a gente. Perfeito. Henrique. André, faz a 3 logo, porque a 2 já foi, se dá sequência. Então, tá bom. A gente viu o mercado em dezembro, o mercado internacional, apresentando um rally de alta de cotação, um otimismo, porque veio um monte de vacina, apareceu um monte de notícia boa em relação à Covid, mas na Europa a gente já via os casos de contaminação se elevando, caso de óbito se elevando, e agora a gente está no final de janeiro, ritmo da vacinação já está muito lento, né? A gente sabe que vai demorar muito para poder fazer a imunização em massa. Qual a expectativa que vocês têm em relação aos impactos econômicos de mais esse primeiro semestre delicado? A gente começou falando que era para ser um feliz ano novo, mas que acabou que está sendo igual a 2020, e a possibilidade de alternância de novos lockdowns, risco de mutação, novas cepas de vírus mais resistentes, mais letais. Como é que vocês estão vendo esse fato da Covid no ano de 2021? Legal, Andréia. Essa pergunta é super importante, né? Porque, como vocês muito bem comentaram, o final do ano passado, aqueles últimos 2 meses, parecia que todos os problemas globais tinham acabado, né? A gente teve a vitória do Biden, que veio com essa mensagem importante de trégua na guerra comercial, de mais estímulo, de um presidente muito mais alinhado para trazer tranquilidade para o mercado. Só que além do Biden, tinha esse otimismo com a vacina. Na verdade, foi tudo junto ali e veio os resultados de 3 farmacêuticas indicando uma alta eficácia para as vacinas. E para o mercado, aquela era a combinação perfeita. Redução do risco da guerra comercial, liquidez alta por muito tempo, mais uma vacina que tira o risco da Covid-19. Para comemoração, na nossa opinião, era correto, porque nós termos uma vacina, uma não, né, pessoal, várias, ali no ano passado, 3 já tiveram resultados, mas a gente tem um cronograma com mais 6 laboratórios farmacêuticos, pelo menos, podendo divulgar o resultado agora no primeiro semestre. E isso, pessoal, em termos de medicina, é um ganho excepcional. Como a gente poderia imaginar que uma vacina contra um vírus novo estivesse pronto no mesmo ano em que ele foi descoberto e que ele foi conhecido? Se eu não me engano, a vacina mais rápida desenvolvida antes tinha durado 7 anos
de estudos, testes e tudo mais. Chegar nesse resultado em 9 meses é um fator que deve ser comemorado. E isso o mercado levou muito em consideração ali nos últimos 2 meses, levando as bolsas a terem altas expressivas, fluxo para emergentes, valorização das moedas, foi a festa e a euforia de todo mundo. Só que no meio daquela euforia, tinha uma visão de que, olha, chega a vacina, ela foi aprovada, ela é reproduzida rapidamente e ela é distribuída rapidamente. Só que nesse começo de ano, o que nós estamos passando é por um choque de realidade, falando, as vacinas, elas estão aí, elas são eficazes, elas podem ser produzidas, mas a gente tem um problema ali de logística que é um do que todo mundo imaginava. Primeiro que vários países nem fizeram acordos com esses laboratórios, não estavam preparados para já começar esse processo. Tiveram países, principalmente da zona do euro, que fizeram com que eles estão com atraso nesse processo de vacinação, e tem países que têm até dificuldade em fazer essa campanha. A gente no Brasil com o Zé Gotinha, com todos aqueles mutirões de vacinações, mas não é algo normal, né? O mundo não tem essa capacidade, não tem essa experiência, e a gente está vendo esse ritmo começando lento. Esse ritmo lento é um pouco de um balde de água fria para o mercado, que já gostaria de todo mundo imunizado, só que o principal vetor negativo para o mercado nesse momento é que enquanto essa vacinação não é rápida, a gente tem que lidar com esse aumento de casos. E como você muito bem colocou, André, os aumentos de casos, eles não são novos, né? A Europa já vem lidando com esse aumento desde agosto, né? Algumas regiões como Portugal, Espanha, e os Estados Unidos já estão na terceira fase. Havia uma leitura de que, olha, os casos estão aumentando sim, só que os casos estão aumentando num ambiente mais favorável. A gente tem os testes aumentando, os casos estão evoluindo na população mais jovem, que é mais resistente, então tudo bem, a letalidade é baixa. Mas aí essa história ela não vingou, ela não durou muito tempo, porque a letalidade começou a subir nos Estados Unidos e principalmente na Europa, voltando a sobrecarregar o sistema de saúde. Então a vacina chega, mas chega um pouco mais lenta e o sistema de saúde volta a ficar pressionado. Isso leva a lockdowns e medidas de restrições. E essas medidas na Europa, elas são muito mais duras que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que tem uma orientação muito mais estadual, cada governador por si, cada um anuncia o que quer, na Europa é uma questão nacional. E na Europa foram tantos os traumas com a primeira onda e o sistema de saúde lá é tão mais defasado que eles anunciam lockdowns muito mais rígidos. E o que isso nos leva? Nos leva a ter novamente queda do PIB da Europa, algo que a gente não cogitava ali em setembro, outubro, quando tudo parecia favorável. Mas com essas medidas, aumento de casos e atraso na vacinação, o PIB 2 trimestres consecutivos de queda, e o Reino Unido, que tem um lockdown ainda mais duro, deve ter uma queda maior. Na nossa visão, no pano de fundo, Andréia, isso não deveria mudar a perspectiva para o cenário global de médio e longo prazo. Porque se a gente for olhar para o panorama histórico e para o nosso horizonte de investimento, isso é um período muito curto, né? Dá uma ansiedade, dá um nervosismo que as coisas não estão indo, mas se a gente olha nesse plano, pensando em 12 meses, 18 meses, a trajetória ainda de crescimento global acelerando, vacina disponível para vários países, oferta abundante de vacina e levar ao crescimento. Só que tudo isso vai ser olhado com lupa, porque todo mundo que trabalha no mundo de investimento está aprendendo um pouco sobre pandemia, sobre vacina. Enquanto a gente aprende, já tem várias novidades, que são inclusive essas novas cepas e essas novas variantes. Então, não é um cenário que a gente pode dormir sossegado e falar, não, a vacina uma hora vem. Tem riscos nisso, né? Tem riscos não só de demora, de atraso de entrega, de produção, mas tem risco, poxa, será que essa vacina vai ser eficaz contra essas novas cepas? Será que vão ter novas mutações? Será que tem algum grupo de risco ali tomando essa vacina que pode apresentar uma letalidade maior pós-vacina? São questionamentos que nós estamos acompanhando, mas buscando informações com especialistas, Andréia, por enquanto há muita tranquilidade, falando que essas 2 novas variantes, que são as que mais preocupam, que vem do Reino Unido e da África do Sul, elas continuam sendo eficazes com essas vacinas da Moderna, da Pfizer e da AstraZeneca. Mas é algo que a gente tem que acompanhar e a gente principalmente tem que ver os dados, né? A gente só vai trabalhar com essa vacina funcionando quando a gente vê os casos reduzindo. E aí tem uma boa notícia de Israel, né? Israel é o primeiro a vacinar mais de 30% da população, e vacinando mais de 30%, a gente já vê um recuo
hospitalizações. A gente espera que Reino Unido, Estados Unidos, 50% da população, pelo menos, já esteja vacinada até maio, então a gente tem mais 3, 4 meses de angústia, e a Europa a partir de setembro. Países emergentes ficam uma história mais para o final do ano e do ano que vem. Mas com esses países tendo redução de casos e vacinação, a gente acha que o balanço da Covid-19 esse ano é positivo. O ano da Covid-19 é ano de vacinação. Casos, infelizmente, no começo do ano preocupam, a economia vai ser afetada, mas a partir do segundo trimestre esse choque é positivo para crescimento. Boa, Marcela, excelente. Deixa eu entrar aqui no bate-papo. O ano de 2020, o ano que não acabou, ele foi marcado por um volume recorde de estímulos econômicos ofertados pelos governos e bancos centrais, algo perto de 25 trilhões de dólares, para tentar manter um nível mínimo de atividade, renda e crédito. Tudo isso conjugado àquela política econômica expansionista, com juros muito baixos ao redor do mundo e até negativos. E 21 começou com a eleição do Biden, como você já tratou, com mais um pacote proposto de 1,9 tri. Então, numa retrospectiva e olhando para frente, como a gente pode julgar o sucesso de tais práticas, que seria a curto prazo, e olhando à frente, quais são os riscos inflacionários do ponto de vista internacional, especialmente, ainda não Brasil, e como tais países, nações, vão poder renegociar esse endividamento público expressivo? Por gentileza. Super importante, Henrique, porque eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo pensa, né? Será que os bancos centrais, os governos não fizeram muito? Eu discordo, viu, Henrique? Eu acho que tudo que eles fizeram ano passado, de uma maneira muito rápida e de proporções tão robustas assim, foram políticas eficazes, porque nós estávamos numa crise diferente, era uma crise de saúde pública, que o grande inimigo era o Covid-19, então era uma questão de saúde global e uma questão de lidar com vidas, e para isso tivemos que fechar as economias, e fechar as economias tem um custo enorme, a gente está parando oferta, está parando demanda, colocando todo mundo dentro de casa, sem poder gastar e sem poder produzir. Então, um baque econômico foi gigantesco, foi de uma proporção de uma guerra mesmo entre países, só que com vários países simultaneamente. E como a gente não sabia a duração daquela crise pública, a gente precisava de uma ponte, que foi essa reação dos bancos centrais e dos governos, para permitir que tanto as famílias como as empresas pudessem suportar aquele período de incerteza. As empresas ficaram sem receita, as empresas ficaram sem crédito, as famílias perderam qualquer tipo de renda, não tinham previsibilidade, tinham dívidas altas, como sobreviver naquele momento? Então, para mim, aquelas medidas elas foram na direção correta, foram muito expressivas, mas foram necessárias. Por quê? Porque essa crise de saúde, apesar de ter sido uma crise econômica, com uma recessão contratada, ela não se tornou uma crise de crédito. Foi a primeira grande recessão que a gente não teve impacto no setor bancário. A gente não teve problema de liquidez, de distorções nos mercados e paralisia da economia funcionando e tendo qualquer tipo de problema para os bancos e para as empresas. E isso foi ação tanto dos governos como dos bancos centrais. E além da gente não entrar nessa terceira crise, que seria uma crise financeira, essas medidas foram muito efetivas para evitar uma queda ainda maior. O PIB global, ano passado, ele deve ter recuado cerca de 3,5%. Mas se não fossem esses estímulos, a queda seria maior, porque Estados Unidos, a própria Europa, Reino Unido tiveram uma rápida volta do crescimento no terceiro trimestre. As empresas conseguiram ter alívio da sua dívida, ter ganhos de capital, conseguiram postergar pagamentos, as famílias receberam transferências diretas, acumularam poupança, e isso tudo ajudou quando as economias reabriram. Então, esses estímulos, na nossa opinião, eles foram eficazes e mostram, sim, que foram necessários no momento de incerteza. Só que isso eu estou olhando para a economia real. A gente também pode falar dos ativos financeiros, né? Porque desde 2008 a gente tem esse cenário de liquidez e de muita propensão a gasto dos bancos centrais para estimular a economia. E durante esses últimos 12 anos a gente não conseguiu criar a inflação, né? Os preços ao consumidor não subiram. Só que a gente criou a inflação de ativos, que foram esses
booms que a gente teve em bolsas, em todo o mercado de capitais globais. E o ano passado, essas ações dos governos, além de ajudar a economia real, ajudou o mercado de ativos. E isso também é importante para manter o funcionamento, manter as expectativas e manter a roda girando para vários negócios funcionarem. Então, essas medidas foram importantes. E, na nossa opinião, esse cenário favorável global de 2021, ele necessita da continuidade dessas medidas. Por quê? A gente falou dos riscos de curto prazo agora, a gente falou dos riscos de depender de uma evolução da saúde pública, que ninguém entende nesse campo, não é o campo dos economistas, de governos e de bancos centrais, e principalmente a gente aprendeu lá em 2008 que é preferível errar para mais estímulo do que retirar estímulo antes. Se a gente retirar estímulo antes e ter qualquer problema na economia, isso pode ter cicatrizes para o médio e longo prazo. As taxas de desemprego no mundo estão altas, todo mundo endividado, famílias, empresas e governos. Se as economias não engatam uma recuperação, a gente pode ter sequelas, desemprego mais alto, quebradeiras de empresa, perda de PIB potencial, perda de produtividade. Então, é necessário que esses estímulos continuem e a gente não vê por hora a retirada desses estímulos. E a gente não vê retirada porque a gente não vê risco de inflação. Se tem um grande risco no cenário, até mais do que a vacinação, na minha opinião, é o risco da gente ter algum susto inflacionário que leve a um questionamento sobre a retirada desses estímulos e, consequentemente, um aperto das condições financeiras. Um aumento da inflação bem acima da meta faria com que tivesse redução dessa liquidez e uma reviravolta desse cenário global. Mas, por enquanto, a gente não vê indícios dessa inflação. Claro que a inflação, a base de comparação agora lá fora dos Estados Unidos e da Europa é muito baixa, porque no segundo trimestre do ano passado a gente teve a pandemia, tudo despencou. Então, as inflações mas os bancos centrais eles terão paciência para esperar a desaceleração e principalmente eles terão paciência para avaliar o que de fato é a demanda melhorando e o que é preços de commodities reagindo a todos esses estímulos. Então a gente vê uma inflação bem comportada e vê os bancos centrais mantendo esse estímulo. O problema da dívida vai ser aquele problema que sempre vai perturbar, porque junto com essa resposta, a gente viu um aumento muito forte da dívida global. A dívida de países desenvolvidos hoje é 120% do PIB deles e de emergentes é 65%. Se o juro sobe, esse financiamento da dívida se torna ainda mais complicado. É um tema em questão, é um tema que a Yellen vai responder, mas ela nem quis pensar nesse assunto agora, na sabatina dela, porque ela sabe que é preferível uma dívida alta com juros baixos e uma economia forte. Então, eu acho que a gente só vai discutir como financiar essa dívida quando a gente realmente tiver uma inflação um pouco mais alta, desemprego voltando para o nível baixo. E acho que isso é mais para 2023, 2024. E aí a forma de financiar essa dívida vai ter que ser com aumento de impostos. E vai ser necessário esse aumento até como uma resposta social, principalmente para o governo Biden, tentando taxar os mais ricos, tentando taxar setores que ele avalia que tem lucros exaustivos e ajudando a população de baixa renda. Estamos muito alinhados com um cenário muito parecido com a nossa base aqui na UOL. Andréia, contigo. Marcela, presidente novo nos Estados Unidos, guerra comercial Estados Unidos e China. Como que vocês imaginam que vai ser agora com o novo presidente? Especialmente nas questões tecnológicas, liderança de 5G, e como é que vocês interpretam o crescimento econômico chinês nesse ano de pandemia, né? Os principais indicadores de atividade. A gente pode esperar a continuidade da demanda elevada de commodities que possa vir a beneficiar os países produtores emergentes? Legal, Andréia. A questão da guerra comercial com a China, a gente já pode até mudar o nome, né? Acho que vai ser uma guerra fria. Não vai ser uma guerra só de tarifas, não vai ser uma guerra só de comércio. Acho que é uma briga pela hegemonia e uma briga por hegemonia que lida com tecnologia, com questão de saúde, agora envolvendo a pandemia. E é uma guerra fria porque os dois lados vão ter uma abordagem diferente do que era com Trump e China. O Trump era a questão da abordagem direta das ameaças, dos conflitos e das tarifas. O Biden, na nossa visão, vai ter uma estratégia completamente diferente. Ele vai buscar diálogo com a China e buscar usar todos os órgãos multilaterais para pressionar a China e para trazer as respostas. Mas apesar de não ser uma ação de combate, ainda é uma ação de pressão, ainda é uma ação de tensão.
a questão mesmo do leilão 5G, a participação dessas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, isso não está pacificado. A gente já vê a porta-voz do Biden falando que eles vão levar para os países parceiros, para os órgãos multilaterais, qual que é o papel dessas empresas chinesas e querendo transparência. Então, claro que não é aquele cenário volátil, aquele cenário toda hora que o Trump acordava de mau humor, taxando a China, mas ainda é um cenário de tensão, e ainda é um cenário dos dois lados não querendo perder protagonismo e principalmente não querendo perder o poder, a hegemonia atualmente. Então, a gente vê essa guerra de uma maneira diferente, uma forma, né, André, até mais difícil de ser acompanhada. Tudo acontece nos bastidores, poucas empresas sendo afetadas, alguns setores específicos, então passa até mais do que uma questão macro, uma questão ali micro, uma questão que pode envolver alguns setores, algumas empresas, em vários países que vão ser determinantes nessa parceria. Então, é um risco, a gente não acha que é um risco de curto prazo, mas é algo que pode trazer tensão e pode trazer resposta, sim. Só que, enquanto isso, como a China terá um aliado nos Estados Unidos que não vai pressionar ela no curto prazo, a China respira muito aliviada por conta da reação da pandemia, né? Apesar da pandemia ter começado na China e ter tido medidas muito mais duras, é impressionante como a China conseguiu evitar uma contração ainda maior do crescimento. Na verdade, a China foi o único país, o ano passado, que cresceu um pouco mais de 2%, que para o padrão chinês é uma recessão, mas conseguiu evitar uma queda e, principalmente ao longo do terceiro e quarto trimestre, conseguiu ver uma economia ganhando força e nos setores que tinham sido mais abalados, que foram serviços e comércios. E a gente atribui esse bom desempenho da China primeiro pela questão da gestão de saúde pública. Eles conseguiram evitar novas ondas de Covid-19 com uma força-tarefa de aumento de testes, de controle da população e de medidas restritivas por lá para evitar novos sustos. E além da gestão de saúde, foi todo o arsenal de medidas utilizados pela China. A China tinha esse espaço fiscal e monetário que a gente comentou, e eles usaram isso de uma maneira muito mais direcionada para setores como infraestrutura, investimento, que precisavam desse estímulo fiscal. Isso deu resultado e a gente acha que continua esse ano. Enquanto o mundo esse ano deve crescer cerca de 5%, a gente acha que a China cresce 8,5%. A China continua com controle bom da pandemia, até a China no começo do ano, com aumento de casos, mas a China é muito rápida e muito eficaz em conseguir conter novas. Eles fecham regiões ali, isolam completamente, testam todo mundo, mas eles evitam um espalhamento. E sem novas ondas e qualquer susto na China, a gente avalia que a trajetória de recuperação ganha até mais força e com mais qualidade, porque ao invés de depender da indústria, depender só dos estímulos do governo, vai depender agora das exportações, porque o mundo está recuperando, e vai depender de serviços e comércio que ficaram atrasados durante o ano passado. Então, é um crescimento positivo, um crescimento de melhor qualidade e um crescimento que não vai precisar de muitos estímulos a mais esse ano para pegar tração, não. Pelo contrário, ao longo do segundo semestre, a China deve até fazer algum ajuste ali de política monetária, algum ajuste setorial, para evitar também uma alavancagem financeira das empresas, tá? E aí, nesse cenário, André, a gente vê um cenário muito construtivo para commodities, né? Os preços de commodities, o ano passado, já tiveram um desempenho excepcional, mas esse ano, com esse cenário de alta liquidez, bancos centrais e governos propensos a ajudarem a economia e vacinação chegando, trazendo a aceleração do crescimento global, é um cenário perfeito para commodities. Só que além da demanda favorável, a gente não pode esquecer que a questão da oferta de commodities também está apertadinha ali, o que ajuda esses preços, né? Estoques de aço, de cobre e de minério de ferro estão baixos, estoques de alimentos na China também estavam inferiores ao que eles gostariam, então a gente tem um balanço aí para commodities perfeito, demanda crescendo e oferta ali pressionada, corroborando esse nosso cenário positivo. Boa, muito claro. E a gente já falou muito dos Estados Unidos e China. Eu queria fechar aqui o bloco internacional, para a gente aterrissar no Brasil em seguida e fazer um breve passada na Europa. 3 questões para você desenvolver, por favor, e compartilhar a sua expertise. Quais suas impressões sobre o acordo final do Brexit
ou acordo parcial, depende do ponto de vista, com os países da União Europeia. Como você vê o ritmo de atividade, inflação, combate à pandemia e desemprego muito alto na Europa, que teve recentemente o programa emergencial de compra de ativos de 500 bi de euros. E para fechar a Europa, quais as expectativas para o processo eleitoral na Alemanha e a sucessão da Merkel depois de 16 anos como primeira-ministra? Por gentileza. Ótimo a gente falar de Europa, né? Porque a gente só falou de pontos positivos, e a Europa ela é um patinho feio ali nesse cenário global em vários aspectos, né? Primeiro, o aspecto do crescimento junto com a vacinação. Como a gente comentou, a Europa ela não tem esses lockdowns, ela anuncia essas restrições muito mais duras por muito mais tempos, e ela coloca em xeque o crescimento dela de uma maneira muito mais significativa que Estados Unidos e o resto do mundo. Só que além da Europa lidar com mais lockdown, a Europa tem menos medidas para reagir. A gente lá tem um fiscal que é muito mais endividado, de países como Itália, como Espanha, e a gente não tem uma união fiscal que ajude imediatamente esses países mais necessitados. E se o fiscal é um limitador na Europa, a política monetária também já está encontrando os seus limites. O Banco Central Europeu anunciou esse programa adicional no final do ano passado, só que o próprio ECB coloca as dificuldades em comprar mais desses títulos, ainda mais que taxas de juros por lá já estão negativas, as taxas de juros já são negativas, títulos da Europa, da Alemanha já operam a taxas negativas, e eles precisam concentrar em países como Grécia, Espanha, Portugal, só que não pode comprar porque eles têm um mandato para todos os países. Então, eles têm limitantes de juros, têm limitantes de fiscal, e eles têm essa piora da atividade. E, para completar, uma vacinação mais atrasada. Como eu comentei, a Europa só deve chegar numa imunização razoável no terceiro trimestre. Então, a gente vê a Europa mais abalada por conta de crescimento e com mãos atadas em relação a mais medidas que podem ser feitas. E nesse cenário, a recondução para a presidência da Alemanha no lugar da Merkel é um fator de preocupação. Como o Henrique comentou, são 4 mandatos por lá, a Merkel atravessou diversas crises e a Merkel foi a guia ali para liderar a Europa durante todo esse processo, liderar de uma maneira unindo aquele bloco da zona do euro, mas além da união, preservando a responsabilidade fiscal e um plano de médio e longo prazo. E aí, com a saída da Merkel, fica o questionamento, como que a União Europeia vai voltar a negociar, vai voltar a ter esse apetite por discutir uma união fiscal. Eles estudam um fundo de recuperação para ajudar os países mais debilitados, mas isso ainda está em passos iniciais. Sem a Merkel e uma liderança da força dela, a gente acredita que esse desenvolvimento vai ser muito mais difícil, ainda mais com a recuperação tão lenta assim. Ainda é um cenário otimista para a Europa, porque a vacinação chega, mas a gente acha que em termos de crescimento, em termos de estabilidade, vai ser pior do que os Estados Unidos e que do resto do mundo. Só que tem um país ali na Europa que pode ser um pouco mais de destaque, que é o Reino Unido. O Reino Unido, ele passa por um lockdown severo também. Lá no Reino Unido tem essa nova cepa que está levando a aumento de casos, levando a cuidados maiores. Só que o Reino Unido está muito mais adiantado nesse processo de vacinação. E além do Reino Unido estar num processo de vacinação mais rápido, a gente acha que a questão do Brexit teve uma resolução positiva para o Reino Unido. Claro que eles não conseguiram todas as demandas que eles gostariam ali de fronteiras, de tarifas com a União Europeia, mas a gente acha que é um acordo que equilibra as duas partes e traz visibilidade para esse curto, médio prazo de Reino Unido. Então, o Reino Unido está em posição um pouquinho melhor ali na Europa. Perfeito. Vamos chegar aqui no Brasil agora, começar a falar um pouco aqui da nossa terra. Início de fevereiro, a gente vai ter eleição da presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, queria que você falasse qual é a expectativa de vocês em relação à agenda legislativa para 2021, a real importância dessas funções de liderança e pauta de reforma tributária, administrativa, se tem condição de ser discutida, negociada e votada ainda esse ano. Legal, Andréia. Ótima pergunta para a gente já começar de Brasil, que é o evento da semana que vem e foi o evento do mês de janeiro, né? A gente avalia que, com todas as conversas com deputados agora e senadores, e com
que as pesquisas indicam, quem deve ganhar a eleição para a Câmara é o candidato Arthur Lira, do e no Senado deve ser o Rodrigo Pacheco, do DEM. Apesar desses dois serem os favoritos, lá na Claritas a nossa visão é de que, em termos de reformas, não teria uma grande diferença entre Arthur Lira, Baleia Rossi, nem entre o Rodrigo Pacheco e Simone Tebet. A gente acha que esse Congresso é reformista, que esse Congresso ele tem mostrado muito apetite por aprovar medidas vindo do Executivo. Então, quando a gente pensa no Arthur Lira e no Rodrigo Pacheco, se tiver uma derrota, alguma surpresa na semana que vem, não mudaria tanto. Mas aí a grande pergunta é, tudo bem, mas o que a gente espera de reformas? E aí, nesse ponto, pessoal, a nossa visão lá na Claritas é que o Congresso, como eu falei, ele é reformista e ele está aberto a discutir a pauta do Executivo. Só que para a gente destravar reformas, PEC emergencial, reforma administrativa, tributária e reformas micro, a gente coloca muito mais importância na gestão do Executivo, na liderança do presidente e no papel da equipe econômica, junto com a articulação política, em convencer o Congresso. Para a gente, as reformas podem andar sim, mas depende de uma liderança e encaminhamento da equipe econômica. Se o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira ganharem, quer dizer que o Bolsonaro ganhou. São os candidatos dele, são os candidatos que ele está apoiando e são os candidatos que vão dar respaldo para ele. Só que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, eles não querem aquele protagonismo que o Maia tinha, eles não são defensores da pauta, eles nem conhecem tão profundamente assim todas as variáveis econômicas e todo o cenário. Para eles conseguirem traduzir esse apoio do Bolsonaro neles em votos, e principalmente votos para a PEC, a gente acha que é primordial que a equipe econômica tome liderança disso. Hoje o Bolsonaro, ele mostra ainda muita confiança no posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes. O Bolsonaro não mostra querer tomar a frente dessa pauta ou mudar o que o Paulo Guedes quer. Então, a gente vê como uma grande oportunidade da equipe econômica poder conseguir aprovar reformas. Só que o problema de tudo isso é que, na nossa opinião, a equipe econômica ela se mostra talvez um pouco ambiciosa demais, querendo colocar várias matérias para serem discutidas e não direcionando o que eles acham que é fundamental. E se a equipe econômica não direciona, pessoal, o Congresso fica perdido, cada um vai para o lado, eles não vão brigar por essas pautas. Então, a gente não tem cenário de reformas, a gente acha que só passa a PEC emergencial, e reforma administrativa e tributária podem começar a ser discutidas, mas a gente acha que não passa. A janela é curta esse ano tem 6 meses aí para todo mundo, porque, como o André comentou no começo, ano que vem é eleição presidencial, né? Então, já começa a campanha, que já está em campanha todo mundo, mas os deputados travam ali a agenda. Então, nesse período, a gente acha muito difícil aprovarem reformas estruturais. PEC emergencial já seria ótimo, lei do gás, a questão da autonomia do Banco Central poderiam ser pautas adicionais também, mas nada em relação a fiscal significativo. E aí, eu não sei se vocês vão fazer essa pergunta, mas já vou me antecipar, né, o debate todo sobre alguma ajuda para o combate à Covid-19 aqui, né, que tem sido discutido, um potencial auxílio ou alguma medida para ajudar a população mais vulnerável. Nessa atuada, a gente vê uma pressão do legislativo, senadores, deputados, mas a gente também acha que a equipe econômica pode conter esse tipo de pressão. A equipe econômica tem várias cartas na manga, antecipar 13º, liberar FGTS, medida de crédito, turbinar o Bolsa Família. Então, não precisa ser aprovado gastos novos, não precisa romper o teto e ir pelo caminho da irresponsabilidade. Mas a equipe econômica precisa liderar, sentar, conversar e governar, né? No sentido bom da palavra. Bom, a gente tem um diagnóstico muito bem feito, a questão é a execução, né? Deixa eu puxar essa linha de raciocínio e aprofundar um pouco. Uma das âncoras econômicas dos últimos anos são o elevado volume das reservas cambiais. Isso tudo conjugado a uma redução de juros básicos, que começou lá em 16, né? A Selic estava a 14, chegou a 4,25 antes do carnaval do ano passado, entrou na UTI o país, caiu para 2 a Selic, né? E o nosso CDS tem um número hoje relativamente tranquilo. Como é que você vê isso em termos de crescimento da dívida interna, a relação dívida pública com PIB, e até que ponto a manutenção desses atributos é fundamental para a nossa solvência de longo prazo e manter a atratividade ou a reconquista de capital estrangeiro?
Ah, legal, Henrique. Ótimo ponto, né? Porque a gente fica muito no debate do teto dos gastos. E o teto dos gastos é primordial porque ele traz para a gente visibilidade a respeito do rumo dessa nossa dívida. Mas o que é importante? A gente se endividou tanto ano passado e o crescimento vem frustrando há tantos anos que hoje, mesmo que o teto fique parado, intacto, ele não garante uma redução da dívida bruta. O nosso superávit só volta lá em 2026, se tudo der certo. Então, quando a gente fala do teto, é uma garantia de despesas controladas, mas não é uma garantia de um endividamento caindo. E esse endividamento é um nível muito alto. A gente falou do mundo agora, mas o Brasil está parecendo um país desenvolvido, como se tivesse juros. Está com uma dívida bruta aí perto de 90% do PIB, só que a gente tem uma dívida, uma Selic, a gente tem riscos adicionais. Então, esse endividamento nos preocupa e nos faz querer que o governo também volte a olhar o nível da dívida e o primário. O teto é imprescindível, mas esse governo também precisa endereçar outras reformas para diminuir essa dívida. Fora manter o teto, ele precisa o quê? Reduzir subsídios, voltar a ter algum ganho de receita. O governo abre mão de 3% do PIB anualmente, com várias isenções, com várias ajudas setoriais que são dadas. A gente pode reverter uma parte dessa política e converter isso em aumento de arrecadação. Além disso, o governo precisa fazer novas medidas para reduzir despesas, como a administrativa, o governo precisa fazer a tributária para trazer um crescimento maior e o governo também precisa fazer toda uma gestão para reduzir a dívida, antecipando as dívidas do BNDES e da Caixa para eles pré-pagarem o Tesouro antes. Então, a gente não está numa crise de solvência ainda, a gente viu no ano passado um Tesouro com muita dificuldade até de colocar toda a necessidade de financiamento, mas piorando o perfil da dívida, encurtando, foi possível o Tesouro ter um caixa suficiente para lidar com esses meses de turbulência. Não é uma dívida insolvente e o nosso risco país, apesar de estar alto, ele está em patamares muito mais baixos do que nos últimos anos. Não tem dívida externa, nossa dívida é doméstica. E o problema de dívida doméstica não é o risco país, mas sim o risco interno de não se acreditar mais na nossa moeda, de fugir, criar inflação e uma desvalorização do câmbio, né? E aí eu acho que essa pergunta é ótima, porque a gente fala, poxa, por que o câmbio não cede, né? Por que nosso real não consegue ficar nem no 5, né? Abaixo de 5 já está bom demais, mas nem em dezembro ali ele conseguiu ficar acima dos 5. E aí essa pergunta, ela já responde um pouco da nossa visão lá na Claritas. A gente acha que a taxa de câmbio ela continua muito pressionada por conta dessa incerteza. Não só essa incerteza de curto prazo, vai vir auxílio, vai vir alguma medida fora do teto, o que o governo vai fazer para ajudar a pandemia? Mas essa incerteza do médio e do longo prazo, essa certeza que o Brasil sempre parece estar brincando ali na beira do vulcão, né? Parece que está perto do precipício. Qualquer nova crise, a dívida aumenta. Qualquer mudança de política, algum político populista, alguma medida, aumenta uma dívida que já é alta. E o câmbio, para a gente, reflete muito mais isso do que o nível da Selic. Claro que o nível da Selic tira aquela atratividade, né, aquele investimento fácil no Brasil, mas para a gente não adianta nada o nível da Selic mudar se esses riscos e essa dívida continuar tão alta e sem visibilidade de queda e retornos do superávit primário. Perfeito. Vamos falar agora daquela pergunta básica de relatório Focus. Qual a projeção de vocês para IPCA, PIB, Selic, dólar? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse um pouco, tentasse antecipar um pouco as estratégias do Banco Central em relação ao combate da inflação, que está chegando por aí, já chegou, está chegando, elevado nível de desemprego, risco de processo de vacinação lento. Como é que vocês acham que vai ser esse ciclo de elevação de juros? Legal, Andréia. Vou tentar resumir, mas se eu pular alguma coisa, por favor, me chame a atenção, tá? Acho que para começar a fazer esse relatório Focus, a primeira premissa é isso, né? Pandemia e política fiscal. Pandemia, nós estamos vendo aumento de casos no Brasil, infelizmente números de óbitos em patamares muito altos, assim como hospitalizações. Só que apesar dessa curva muito preocupante, a gente não tem visto no Brasil ainda medidas tão restritivas como foram anunciadas ali em março, abril do ano passado. O governo de São Paulo agora voltou com a fase vermelha no final de semana. Olha, isso em nível nacional não é suficiente para a gente falar que o Brasil está no nosso lockdown e que a gente tem uma queda de mobilidade. E a gente não espera que a gente entre em medidas tão restritivas de novo
porque a gente acredita, primeiro, que a sociedade não está tolerante a essas medidas de fechamento, os governos não vão perder capital político em relação a isso, e eles vão esperar a vacinação. E a gente começou o ano ali ansioso com a história da vacinação, mas eu acho que tiveram boas notícias, né? O governo mudou a roupagem dele completamente a respeito dessa abordagem, e agora o governo defende e trabalha por uma vacinação em massa. Claro que o do Brasil também vai demorar para chegar na imunidade, mas se a vacinação acelerar agora em fevereiro, principalmente março, com a Coronavac aqui internamente, o governo importando doses da Índia, conseguindo fazer a autorização da Sputnik e também trazendo mais vacinas importadas, eu acho que a questão do lockdown a gente consegue ganhar tempo. Isso é importante, pessoal, porque se a gente não tiver uma queda tão forte da mobilidade, a gente não precisa desse gasto fiscal adicional. E aí eu acho que a equipe econômica liderando, conversando, consegue evitar qualquer novo auxílio emergencial e qualquer tentativa de furar o teto dos gastos. Na nossa opinião, só seria necessário um novo auxílio se a gente fechasse o Brasil, a vacina atrasasse e a gente volta a ter uma recessão. Não acho que esse é o cenário. E aí, colocar essas duas condições, que eu acho que são as premissas mais difíceis atualmente, que podem mudar mais, como que a gente está vendo o cenário, pessoal? A gente vê o cenário do crescimento brasileiro moderando. Como o Brasil vai tirar todos os estímulos do ano passado fiscal e a gente não tem mais espaço, essa economia ela vai passar por uma ressaca. Então, esse primeiro trimestre deve ser um trimestre de crescimento caindo. A gente projeta 0,3% de crescimento negativo para os primeiros meses do ano. O segundo trimestre deve ficar, e aí a recuperação vem com força no segundo semestre. Nesse cenário, o PIB fecha esse ano em 2%, e o ano que vem ao redor de 3%. Não é um crescimento tão pugiante assim, mas para a gente o mais importante é a responsabilidade fiscal. A responsabilidade hoje vai ter custo de crescimento, mas é a melhor combinação para o médio e para o longo prazo. E aí, nesse cenário de gradual recuperação, a gente vê uma inflação ainda na meta para o Banco Central, tanto desse ano como do ano que vem. A gente projeta o IPCA desse ano em 3,5% e o do ano que vem em 3,4%. Essa inflação, apesar de ser abaixo da meta do Banco Central, ela está causando muito mais dúvidas nesse momento, pessoal, porque a gente espera que ela chegue em 3,5%, só que agora ela está rodando acima de 4%. E ela está rodando acima de 4% com vários itens tendo pressão. Não é só alimentos, não é só commodities, não é só gasolina. A gente está vendo preço de vestuário, preços de artigos de residência, tudo subindo de uma vez. E isso traz um desconforto, e um desconforto que poderia levar a um questionamento sobre a credibilidade do Banco Central. E por conta desse desconforto e por conta do nível da Selic muito baixa, o Banco Central mudou a comunicação dele, endureceu o discurso e sinalizou que vai subir antes os juros. Como a gente tem uma visão mais preocupada com o crescimento, a gente achava que os juros ia subir só no final do ano. Mas com essa mudança de comunicação do Banco Central, a gente acha que ele sobe agora em maio, começa subindo 25 pontos e termina o ano em 4,5%. A pergunta deve ser, poxa, Marcela, mas o que isso muda em termos de investimento do cenário de vocês? Para a gente, pessoal, pouca coisa, porque a gente já esperava a Selic a 4,5% no final do ano que vem. Então, antecipando esse aumento de juros. E esse aumento, apesar de ocorrer de uma forma mais rápida, ainda é uma Selic muito baixa, uma Selic bem inferior à média que o Henrique comentou, que a gente chegou ali aos 14%, 13%, e eu acho que é uma Selic que vem num cenário bom, um cenário de normalização e credibilidade do Banco Central, né, pessoal? A gente continua com esse cenário de que o Banco Central ele reage a qualquer desvio e preocupado com a inflação, o que teve custos lá no passado. Então, é uma alta ainda benigna. E aí, para o ano que vem, a Selic fica instável em 4,5%. Nesse cenário, pessoal, a gente esperaria que o câmbio valorizasse e fechasse o ano em 4,90. Só que essa é a variável que mais está também nos tirando o sono, porque esse câmbio, mesmo com cenário global favorável, mesmo com preços de commodities e mesmo com o Banco Central sinalizando a alta de juros, o câmbio cisma em continuar ali nos 5,30, 5,50 brigando. E para a gente, cada vez mais que o real fica resistente, fica mais
difícil de valorizar, é um sinal daquela incerteza fiscal. A gente nunca acreditou que a culpa do real desvalorizado era a Selic foi estimulada, mas também foi correta na nossa visão, ajudou muito o mercado de crédito, ajudou muito os mercados continuarem funcionando, então foi correta. Normalizar agora é ótimo por conta da credibilidade, mas não acho que é o que vai fazer o real mudar de patamar. Eu acho que a gente precisa de um cenário político muito menos nebuloso, de uma dívida caindo, uma responsabilidade fiscal maior. Então, a gente tem 4,90, mas acho que o risco é de um real um pouco mais depreciado. Boa. Uma variável importante. Bom, a gente está aqui, infelizmente, caminhando para o final dessa ótima conversa, e a última pergunta é um pouco provocativa e para trazer a sua visão, expectativa e eventual preocupação. Nosso processo eleitoral de 22, em cima disso, tem mais de 50 pedidos de impeachment, e com isso cresce a chance de candidatos populistas ganharem força. Então, eu queria que você, nessa reta final, desenvolvesse um pouco o teu raciocínio, visão, expectativas para isso. Legal, Henrique. Parece distante, mas não é, né? A gente já tem que começar a pensar nisso para traçar cenário. Então, a gente já tem discutido bastante o que vai ser 2022. E aí, sobre impeachment, começando, que eu acho que é a mais fácil, a gente vê baixíssima chance de impeachment do Bolsonaro, né? Ele ainda tem um apoio sólido, ele teve uma queda da aprovação importante agora em janeiro, mas ainda é um apoio de cerca de 30%, e tem um grupo ali dos regulares que é bem significativo e que não iria na rua contra o Bolsonaro. Então, ele ainda tem um apoio sólido, a gente não vê manifestações, tudo bem que tem a pandemia, né? Mas a gente não tem uma ebulição da sociedade contra o presidente. E eu acho que o Bolsonaro deu um sinal muito bom nas últimas semanas, entendendo que essa perda da popularidade dele se deveu ao processo de vacinação e à condução da crise da pandemia. Quando a gente olha os dados de popularidade dele, a queda não foi porque o auxílio emergencial acabou, ou porque a economia está fraca. Não foi isso. Foi a condução dele durante a pandemia. Ele negar a importância do vírus e se recusar a ter um plano de vacinação. Com ele mudando essa retórica, essa narrativa, vacinação em massa e o Ministério da Saúde trabalhando para trazer essas doses de vacina, eu acho que ele conseguiu evitar uma queda maior da popularidade. Então, ele tem uma popularidade sólida, ele mudou essa narrativa que seria o maior e ele tem apoio no Congresso. A gente está falando que os dois candidatos que ele apoia devem ser eleitos presidentes na próxima semana. Apesar desses presidentes serem muito impulsionados pelo que a sociedade quer, isso dá uma grande tranquilidade para ele governar. E fora isso, a gente não pode esquecer que o tempo é curto e a gente não tem aquela figura de uma transição de um vice, né? Para a gente ter um impeachment, a gente precisa de um plano B melhor do que o plano A, né? Se a gente não tem um plano B organizado, por que causar tamanha incerteza na economia e tamanhos custos assim no curto prazo? Então, a gente não vê chance de impeachment. E se a gente não vê chance de impeachment, Henrique, se for esse cenário que eu tracei para vocês, de responsabilidade fiscal, juros ainda num patamar baixo, inflação controlada, a gente acha que o cenário de 22 é muito favorável ao Bolsonaro. Esses níveis de popularidade já garantem o Bolsonaro tranquilamente no segundo turno, mas principalmente garantem um Bolsonaro com cartas na manga para fazer uma campanha muito boa em 2022. O Bolsonaro, ele terá o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. O Bolsonaro, desde a crise do ano passado, quando saiu o Moro, saiu o Mandetta, ele mudou a forma de governar, ele buscou se aliar ao Centrão, ele abaixou a cabeça para o STF e voltou-se ao jogo político usual. E isso, para a campanha do ano que vem, vai ser extremamente importante, ter inserção nas prefeituras, conseguir a abertura nos estados e ter algum apoio em regiões que ele tinha pouca entrada. E nesse aspecto, ele também está ganhando com auxílio emergencial. Apesar do auxílio acabar, a gente vai ter no Nordeste, no Norte, regiões mais pobres, a figura do Bolsonaro lembrada. Ele começou a ser conhecido e ele já teve uma herança e um histórico que vão carimbar ele. E aí a outra carta na manga dele é que, se for esse cenário que a gente está falando, ele tem condições de, para o ano de 2022, traçar algum programa
programa de renda social. Se ele suportar essa pressão do auxílio de não furar o teto, o ano que vem para as contas públicas ele é muito mais tranquilo. O ano que vem o espaço no teto é muito maior e ele poderia, junto com reformas estruturais, conseguir implementar algum programa de renda mínima, turbinar o Bolsa Família e criar o próprio programa dele, o que aí seria o carimbo dele para uma população que ele não tinha tanto apoio. Então a gente vê o Bolsonaro forte. A dúvida é, pode surgir algum candidato mais forte que ele? A gente ainda tem dificuldades em ver isso. Acho que para o Dória, a questão da Coronavac foi uma grande vitória e traz uma narrativa para uma campanha dele. Mas o Dória também cometeu erros e o Dória, ele continua não conseguindo ter inserção nacional e nem unir o próprio partido dele. Então a gente não vê o Dória ainda como candidato óbvio. Qual que seria o segundo candidato forte para derrotar o Bolsonaro? O Luciano Huck. Acho que se ele confirmar a candidatura dele, a maneira que ele está se aliando com vários partidos, com várias formas diferentes de pensamento, ele podia, sim, significar aquele centro moderado para a esquerda como uma alternativa ao Bolsonaro. Acho que ele tem muita força, acho que seria uma eleição complicada, mas eu acho que o fator determinante para a gente saber se o Luciano Huck teria a chance de ganhar é alguma crise econômica. A gente tem uma piora da inflação, uma piora do crescimento, que aí sim seria a irresponsabilidade do Bolsonaro. E nesse aspecto, eu acho que eles são muito inteligentes, porque eu acho que talvez eles não querem marcar gol, né? Eu sempre brinco que o Paulo Guedes tem o papel ali de ser goleiro, né? Você não precisa marcar gol, fazer reformas, passar medidas, mas se você defender, deixar a coisa andar naturalmente, a economia ela se recupera e ela caminha bem. Então esse cenário acho que o Bolsonaro ainda leva a 2022, se forem esses dois candidatos. Ainda tem água para rolar, mas acho que é um cenário político positivo para ele. Mas tudo embasado no fiscal, na responsabilidade e um país com normalidade econômica. Muito bom. Perfeito, Marcela. Como o Henrique falou, infelizmente a gente chegou aqui no final, já tem um pouquinho mais de 1 hora de live. E eu sempre termino as lives pedindo para o convidado deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente do nosso cliente, dos nossos assessores, para 2021. Legal, Andréia. Primeiro, agradecimento novamente por essa parceria, desejar a todos um bom ano e lembrar sempre da Claritas à disposição. A gente tenta traçar cenários, mas o legal do mundo de investimentos é que sempre tem mudança, sempre tem e sempre tem que ter essa abertura de relacionamento. Então, podem lembrar da Claritas, de mim, do Gabriel, dos nossos gestores, para auxiliar vocês, trazer informação e a gente atravessar esse 2021 da melhor maneira possível para nós e para os nossos clientes, né? Então, eu queria agradecer e deixar essa mensagem. Obrigada, Marcela. Henrique? Bom, a gente reforça aqui nossa parceria com a Claritas. Recomendo aqui a todos que acessem ou peçam ao seu assessor a carta mensal da Claritas, é muito completa. A Marcela escreve textos ótimos, de forma objetiva. E aqui na OL a gente tem um processo de investimento que é sempre, mas sempre mesmo, amparado por sólidos fundamentos e análises econômicas. Então, a gente tem muito acesso a economistas, gestores, analistas de assets, bancos de investimentos, seguradoras, como a Marcela representa a Claritas, tudo com muita racionalidade, para compor carteiras de investimento diversificadas, descorrelacionadas e sob medida. Então, quem está aqui presente pode contar com o seu assessor aqui da OL, com o nosso time de especialistas, para fazer uma coisa muito planejada. Então, contem conosco. Uma boa noite, Marcela. Sempre bom ter você aqui. Certamente nós convidaremos ao longo do ano para uma nova rodada. Agradeço muito a minha partner aqui, Andréia, ao Gabriel também, e vamos encarar esse ano. Um abraço a todos, boa noite, até semana que vem. Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Tchau, Marcela, obrigada.